Na época de 300 a.C., na cidade de Chipre, residia um rico comerciante chamado Zenão. Durante uma jornada da Fenícia ao Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua mercadoria. Devido a esse único incidente, que estava completamente além do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem abastado repentinamente se viu empobrecido em um instante. Agora, coloque-se na posição de Zenão. Como você lidaria com a perda repentina de toda uma vida de trabalho, simplesmente por forças da natureza? Qual seria a resposta apropriada? Surgiria a ira? A tristeza? Sentir-se-ia enganado pela vida? Para a maioria de nós, essas seriam reações compreensíveis, mas não para Zenão, o pai e fundador do estoicismo. Uma mínima alteração perdura por uma eternidade, e uma pequena mudança na mentalidade pode resultar em transformações mais amplas e impactantes no futuro. A essência do estoicismo reside na própria aceitação e indiferença. Após absorver as obras de Sócrates e outros renomados filósofos, Zenão formulou e disseminou os princípios do estoicismo. Conforme Zenão, embora tenhamos limitado controle sobre os eventos que nos ocorrem, podemos influenciar como esses eventos nos afetam, devendo utilizar esse controle de maneira impactante. Ao invés de lamentar o que já aconteceu, como no caso dos bens afundados, Zenão focalizou em manter a serenidade diante da situação, mantendo-se calmo e neutro, apesar das adversidades. Atualmente, as pessoas frequentemente interpretam erroneamente os estoicos como indivíduos inabaláveis, que raramente experimentam extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Entretanto, a concepção original do estoicismo ultrapassa essa visão superficial. Mais do que uma descrição de pessoas destituídas de emoções, o estoicismo era uma filosofia de vida, uma maneira de enxergar, descrever e compreender o mundo. Este modo de vida perdurou ao longo dos séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada nas situações contemporâneas da mesma maneira que era há milênios, e seus benefícios continuam igualmente significativos. O estoicismo oferece a capacidade de processar emoções negativas provenientes de experiências desfavoráveis e transformá-las em pensamentos que proporcionam uma perspectiva única do mundo. A compreensão de que a perspectiva é crucial destaca que todas as pessoas têm vivências distintas, resultando em visões diversas das coisas. Devido ao fato de os estoicos se reunirem, discutirem e ensinarem filosofia em locais públicos, a disseminação de sua filosofia era ampla. Eles acreditavam que os princípios estoicos tinham o potencial de beneficiar grandemente a todos e, portanto, não viam sentido em ocultar esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou nos pátios de um palácio. Consequentemente, indivíduos que variavam desde escravos até imperadores tiveram a oportunidade de aprender e adotar os princípios estoicos, e muitos o fizeram. Entre os estoicos mais proeminentes estão Epicteto, cujo nome se traduz como adquirido devido à sua experiência como escravo, Sêneca, um respeitado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano considerado um dos homens mais poderosos da história. Os primeiros adeptos do estoicismo praticavam consistentemente o que pregavam, evitando qualquer forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles foram os criadores da palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Ao ouvir essa palavra hoje, associamo-la a cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, pois reflete a diversidade que os estoicos defendiam. Na época da formação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam veementemente dessa restrição. Musônio Rufus, instrutor de Epicteto, expressou: "Não são apenas os homens que possuem avidez e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. Elas sentem a mesma satisfação que os homens em relação a atos nobres e justos, rejeitando o oposto dessas ações. Portanto, por que seria apropriado que apenas os homens buscassem e examinassem como viver bem, ou seja, praticar filosofia, e não as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era amplamente aceito, as mulheres foram autorizadas a explorar livremente o estoicismo e adotá-lo como parte de suas vidas. Então, por que tantas pessoas escolhem o estoicismo como uma filosofia de vida?
Num mundo repleto de eventos imprevisíveis, nossas emoções têm o hábito de complicar as coisas. Na realidade, não nos entristecemos simplesmente porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes quando eventos inesperadamente desfavoráveis ocorrem. A chuva, por exemplo, é benéfica, ajudando a irrigar plantas, fornecer água para o gado e manter a temperatura fresca e úmida. Contudo, quando nos deparamos com uma nuvem escura sem um guarda-chuva, essa situação nunca é agradável. Então, por que não lamentamos quando começa a chover? Isso ocorre porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, algo que não podemos controlar. Mesmo sendo inconveniente, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos orienta a adotar a mesma mentalidade em relação às adversidades, esperando que tudo de ruim que possa acontecer realmente ocorrerá. Ao imaginar o pior cenário possível, conseguimos encontrar contentamento ao reconhecer que isso é uma possibilidade. Um dos exercícios estoicos, conhecido como desconforto voluntário, visa ampliar os sentimentos de gratidão. Isso envolve experiências como dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando normalmente escolheríamos água quente, ou subsistir apenas comendo batatas por alguns dias. Esse exercício auxilia na compreensão de que, independentemente da dificuldade, é possível sobreviver e até prosperar se a mentalidade estiver correta. Ao enfrentar situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mente para desafios futuros. Considerando o atual estado do mundo, onde somos constantemente bombardeados por anúncios que nos fazem acreditar que só seremos felizes ao ter a próxima grande conquista, uma aparência específica ou uma determinada quantia de dinheiro, a mensagem torna-se mais crucial do que nunca. Quando ingressamos neste mundo, nosso conhecimento é limitado. Crescemos absorvendo informações em casa, na escola e através da observação direta do mundo ao nosso redor. O dilema surge quando essas três fontes de conhecimento frequentemente nos ensinam de maneiras conflitantes. A pergunta crucial é: devemos internalizar todo esse conhecimento? Ao fazê-lo, corremos o risco de estabelecer expectativas irreais para nossas vidas, resultando em desapontamento e insatisfação. Essa não é uma abordagem saudável para viver. Em vez disso, deveríamos focar em aprimorar a nós mesmos, para nós mesmos. Nossas ações devem ser motivadas por um desejo intrínseco de melhoria, sem depender de expectativas externas ou apegos secundários, que frequentemente conduzem à decepção. Com frequência, tentamos preencher esse vazio com elementos externos, como gastar dinheiro em itens luxuosos, adquirir propriedades ou até mesmo iniciar uma família. Contudo, muitas vezes, essas ações são orientadas pelo valor externo dessas conquistas, em vez de considerar seu valor interno. Contudo, o estoicismo ensina que, ao adotar essa perspectiva, você está entregando sua felicidade a forças externas, as quais podem falhar a qualquer momento. Carros podem quebrar, desastres naturais podem devastar cidades inteiras, e as taxas de divórcio continuam a aumentar a cada ano. Até mesmo as coisas aparentemente gratuitas na vida têm um custo, seja em termos de espaço físico ou mental. Conforme expresso por Sêneca, aprender a viver com menos abrirá espaço em sua vida para aquilo que verdadeiramente importa para você. Em vez de vincular nossa felicidade a fatores externos ou aquisições materiais, devemos ancorá-la em nosso valor intrínseco como seres humanos. A escolha sábia é esforçar-se para manter a serenidade, independentemente dos desafios que a vida nos apresenta, independentemente de nossos desejos. A verdade é que, no final das contas, não temos controle sobre a maioria das situações que nos ocorrem. No entanto, possuímos total controle sobre como optamos por reagir a essas circunstâncias. Esse é o cerne da dicotomia do controle, um princípio crucial na filosofia estoica. Conforme expresso por Epicteto, a tarefa primordial da vida é simplesmente esta: identificar e separar assuntos para que eu possa claramente reconhecer o que está externo e além do meu controle, e o que diz respeito às escolhas que verdadeiramente controlo. Os estoicos nos instruem a aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Devemos avaliar nosso valor não com base em fatores incontroláveis, mas sim nas coisas que estão ao nosso alcance. Buscar metas é uma qualidade louvável, mas desmoronar quando as coisas não seguem conforme planejado é considerado inútil do ponto de vista estoico.
Embora criar vídeos no YouTube seja consideravelmente mais fácil do que assumir o papel de um imperador romano, ainda assim pode se revelar um desafio em certos momentos. Inicialmente, é necessário conceber a ideia, o que pode consumir bastante tempo. Em seguida, há a pesquisa da ideia, a eventual rejeição dela por ser inadequada, o recomeço do processo, a elaboração do roteiro do vídeo, a produção, a edição, a criação da miniatura, o título e todos os demais passos antes de finalmente clicar em upload. Tudo, até o momento em que você pressiona o botão de upload, está sob o seu controle. No entanto, após esse passo, o poder é transferido para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas avaliam o sucesso de seus canais no YouTube ou contas no Instagram com base na quantidade de visualizações, assinantes ou seguidores que possuem, métricas que, em sua maioria, estão além do controle delas. Os estoicos destacam que é mais sensato julgar o sucesso do seu trabalho pela quantidade de esforço que você investe, em vez de depender do resultado de expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das amarras sociais que, de certa forma, você impôs a si mesmo. Imagine alguém que se esforçou muito nos últimos 6 meses. Sentindo-se merecedor de uma promoção, ele se apresenta ao chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas nega a promoção. Ao voltar para casa, ele conclui que deve estar desempenhando mal no trabalho. O que ele não considera é que o chefe pode ter acordado de mau humor. Talvez alguém mais qualificado tenha surgido naquela época, ou a empresa esteja enfrentando dificuldades financeiras e não tenha recursos para a promoção. Mesmo sem saber o motivo, ele permanece aborrecido. Se ele tivesse valorizado exclusivamente a qualidade do relatório de desempenho que apresentou e continuasse dedicado ao seu esforço para conquistar a promoção desejada, poderia ter experimentado uma felicidade mais duradoura. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria perdido importância, mas apenas sido adiado. A reestruturação da mentalidade é crucial nesse contexto. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos pelo ganho financeiro resultante de suas empreitadas, mas encontra conforto no fato de poder levar uma vida satisfatória, sem depender de todas as coisas que o dinheiro pode comprar. No estoicismo, destacam-se 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria refere-se à habilidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação diante dos eventos que nos acontecem. Como afirmou Viktor Frankl, entre estímulos e resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem, em 2 palavras, é resumida como persistir e resistir. A temperança, ou moderação, é exemplificada pela abordagem de fazer mais com menos, como expresso ao utilizar menos palavras para comunicar de maneira eficaz. Enquanto figuras como Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos defendem que a verdadeira riqueza reside em ter apenas o essencial e, além disso, o suficiente. A justiça é considerada a mais crucial entre todas as virtudes, ensinando que ninguém deve causar dano aos outros, pois todos nascemos para nos ajudarmos mutuamente, promovendo o bem entre nós e não a nós mesmos. Nelson Mandela, um dos líderes africanos mais renomados mundialmente, enfrentou a luta contra o apartheid e foi condenado à prisão perpétua, passando 27 anos antes de finalmente conquistar sua liberdade. Ao sair da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitos esperavam que ele retaliasse severamente todos os envolvidos com o apartheid ou sua detenção. Mas isso não ocorreu. Durante seu tempo na prisão, Mandela dedicou-se à leitura das obras de Marco Aurélio e absorveu muitos dos valores fundamentais do estoicismo que ele incorporou ao longo de sua vida. Em vez de buscar vingança contra os perpetradores, Nelson Mandela incentivou seu povo a buscar o oposto, para relaxar e se reconstruir. Nelson Mandela enfatizou a importância de reconhecer que o passado estava fora de seu controle. Ele destacou que a única maneira de seguir em frente era concentrar-se na construção de uma nação melhor, seguindo assim a filosofia estoica. Na prática médica contemporânea, o estoicismo desempenha um papel central em abordagens como a terapia racional emotiva comportamental, REBT, e a logoterapia. A REBT auxilia os pacientes na identificação de padrões de pensamento negativos
que possam estar contribuindo para problemas emocionais e comportamentais. Essa abordagem permite desafiar o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica, possibilitando a substituição por crenças mais produtivas e saudáveis quando se percebe que muitos deles são infundados. Já a logoterapia fundamenta-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, é possível preencher nossas vidas com significado e felicidade, descobrindo qual é esse propósito. No entanto, reconhece-se que isso é mais fácil dizer do que fazer, sendo um processo gradual que envolve reconfigurar nossa maneira de pensar. Para resolver questões relacionadas à felicidade, a prática da autoestima é fundamental. Ao redirecionarmos nossa definição de valor para aspectos que podemos controlar, conseguimos evitar fixações em elementos que escapam ao nosso controle. O estoicismo orienta-nos a atravessar tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. Caso nosso navio afunde e enfrentemos adversidades, podemos encontrar paz ao reconhecer que vivemos uma vida boa, mesmo que não tenha correspondido completamente às nossas expectativas. Isso ocorre porque, como nos lembra o estoicismo, tudo tem um fim.